Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa EBD. Vamos fazer uma oração para começar? Senhor Deus, obrigado por mais esse domingo, mais esse dia do Senhor, que o Senhor nos permite estarmos reunidos aqui em comunidade para aprendermos mais da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar através do Seu Espírito, Deus, o que o Senhor requer de nós e que o Senhor também possa nos capacitar a viver conforme aquilo que o Senhor nos ensina. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, o pastor pediu para a gente estudar um pouquinho sobre as marcas da igreja verdadeira, e semana passada a gente estava lá no salão, porque estava preparando as coisas aqui para a cantata das crianças, e nós falamos um pouquinho sobre a estrutura da nossa igreja, como a IPB funciona, né? Para que serve o conselho, o presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio, como é que funciona essas coisas todas. E nós terminamos a aula falando que a nossa igreja ela se manifestava desse jeito. Ela aplicava dessa maneira aquilo que ela entende que a Bíblia ensina que é uma igreja. Então, para a gente justificar o modo como nós somos igreja, é bom a gente começar do mais básico dos básicos. No que na teologia sistemática chama de eclesiologia, ou eclesiologia. É o estudo da eclésia, basicamente. E aí, isso significa que nós vamos estudar a igreja. Qual é o conceito bíblico de igreja, o que significa ser igreja, onde está a igreja, quem pertence à igreja, e quem pertence ao quê? Certo? Então, quando a gente fala em eclesiologia, o termo ali vem do estudo da eclésia, e eclésia é uma palavra grega, né? A gente não fala grego, mas a gente adota algumas terminologias que a gente precisa entender o que significa. Eclesia, ela é formada por um prefixo e uma raiz. O prefixo ek é uma preposição que significa fora, estar fora ou para fora, externo, né? Estar fora. E kaleó, quem sabe um pouquinho de inglês, é um verbo grego que derivado forma também uma palavra em inglês que chama call, que significa ser chamado. Kaleó significa ser chamado. Então, o eclesia é aquele que é chamado para fora. Literalmente é isso que a palavra eclesia significa. Os que são chamados para fora. E aí a gente tem que se resolver com essa palavra. Chamado para fora da onde? Chamado para fora por quê? Onde que a gente estava dentro que a gente saiu? É esse problema que nós temos que resolver. A ideia é um uso histórico da palavra, é o chamado para o povo sair da tenda. Mais ou menos isso. O povo de Israel habita em tendas, e aí você tem um chamado para que eles saiam, cada um da sua tenda, e vá para a área comum do acampamento, e ali, então, eles se reúnem. Eles são chamados para fora para estarem juntos em assembleia, em congregação, um ajuntamento de pessoas. A palavra eclésia, ela é usada no Antigo Testamento, grego, para traduzir uma palavra hebraica que se fala kahal. É exatamente a mesma coisa. O kahal é quando o povo se reúne. Então, existe um kahal civil, quando o povo se reúne, por exemplo, na congregação para ir até um juiz. Existe um kahal militar, quando o rei reúne os generais para fazer uma reunião de guerra, se ele vai guerrear contra um povo ou não. E existe o kahal religioso, quando o povo se reúne no templo para prestar culto e prestar adoração. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, essa palavrinha kahal, ela é usada para se referir à reunião da nação de Israel. Seja em qual instância for, civil, religiosa, militar, não interessa. A reunião do povo é chamado de kahal. E esse kahal é a eclésia. E essa eclésia é a igreja. Então, quando a gente vai analisar o texto do Antigo Testamento, toda vez que o povo de Israel está reunido em algum lugar, aquilo ali é uma igreja. A ideia da igreja é reunião do povo. A gente vê que
desde sempre, esse povo, ele foi chamado para fora também em outro sentido. Se os irmãos me acompanharem em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, a gente vai ver como esse povo foi chamado para fora e da onde eles foram chamados para fora. Êxodo 19, versículos 5 e 6. O Êxodo é o relato do Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, né? Tem Moisés ali, conversa com Deus na sarça, vai para o Egito, conversa com o faraó, faraó não deixa o povo ir, né, faraó? Tem que deixar o povo ir, tá? E aí, Deus manda 10 pragas para o Egito, e aí, depois da 10ª praga, o faraó decide deixar o povo sair, então o povo de Israel é chamado para fora do Egito, é levado por Moisés a atravessar o Mar Vermelho. Atravessando o Mar Vermelho, eles param aos pés de um monte, que se chama Monte Sinai. E é aqui que o povo está agora, aguardando Moisés subir ao Monte Sinai e receber a palavra de Deus para então descer e falar com o povo. E Deus, falando com Moisés, diz assim, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja bem, nós temos alguns elementos aqui que nos ajudam a entender o que aquela congregação de hebreus se tornaria. Deus falando a Moisés, ele fala assim: se vocês ouvirem a minha voz, e ouvir a minha voz significa me obedecer, e me obedecer significa guardar a minha aliança, se vocês respeitarem o pacto, então vocês serão um povo de propriedade peculiar. Vocês serão chamados não só agora para fora do Egito, mas vocês serão separados de todas as nações, porque toda a terra é minha, mas eu vou separar vocês de uma maneira especial, para que vocês sejam reino de sacerdotes e nação santa. Veja só, a gente sabe que o povo de Israel tem o tabernáculo, tem o templo, tem a tribo de Levi, que cuida do templo e tal, e faz os sacrifícios, mas existe um aspecto aqui, que Moisés está relatando, que o povo de Israel é para ser todos sacerdotes de Deus. Não existe apenas o sacerdócio levítico do templo, existe o sacerdócio de Israel enquanto luz para as nações, enquanto nação separada que deveria ser um instrumento de Deus para levar para todas as nações a palavra de Deus. E é interessante que esse povo é chamado de Kahal de Israel. Porque quando o Antigo Testamento é traduzido e substitui a palavra Kahal por eclésia, uma galera que andou com Jesus, eles começam a se apropriar desses termos. O que Israel deveria ser uma nação e um reino de sacerdotes, começa a ir para outro tipo de povo. Eu vou convidar os irmãos de novo, vai abrir em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, um texto bastante conhecido. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro está falando, no começo da carta dele, ele fala aos eleitos que estão na dispersão, que foram predestinados de acordo com a presciência de Deus, em Cristo, aos eleitos, aos salvos, aos santos. Ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós temos outro chamado para fora. Nós fomos chamados para fora das trevas, fomos chamados para fora para ir à luz, e aqui Pedro está pegando tudo que Moisés falou sobre Israel e colocando agora para essa comunidade que ele chama de eleitos. Se Israel antes deveria ser a propriedade peculiar dentre todos os povos, agora, falando a esses eleitos,
Pedro fala que eles são raça eleita e povo de propriedade exclusiva de Deus. Se antes o curral de Israel deveria ser reino de sacerdotes, agora a eclésia eleita, ela é sacerdócio real. Se antes o curral de Israel era a nação santa, agora a nação santa é a eclésia dos eleitos. Veja só, não é como se Deus desistisse de tudo que ele havia feito e jogado o povo hebreu de lado, porque Pedro é hebreu, Paulo é hebreu, eles estão escrevendo cartas a hebreus, que estão na dispersão, no Ponto, na Capadócia, na Frígia, e eles estão falando com hebreus, mas eles estão dizendo aqui, aconteceu alguma coisa, que aquele curral de Israel deixou de ser de alguma forma o curral de Deus. A eclésia mudou em alguma maneira. E a eclésia mudou porque o povo de Israel abandonou a aliança. Veja só, o Deus tinha falado para Israel, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis o povo de propriedade exclusiva. Uma vez que eles não atingiram a condição de guardar a aliança foi entregue a outro povo, que é composto tanto de hebreus quanto de gentios. E a aliança, então, que antes era exclusiva deles, é aberta a todos os povos. Essa é a mudança que aconteceu na igreja, do Antigo Testamento para o Novo. O exclusivismo judaico não existe mais. É isso que Paulo fala em Efésios 2, quando fala, do versículo 11 a 22, que antes os gentios estavam afastados da comunidade de Israel, afastados das alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, e agora foram aproximados pelo sangue de Cristo. Mas veja bem, se nós somos eclésia, se nós somos os eleitos chamados para fora, isso faz com que nós tenhamos algumas características. Nós fomos chamados para fora dos outros povos, nós somos raça eleita e sacerdócio real, nós fomos chamados para fora das trevas, para dentro da luz de Deus, e isso faz com que nós tenhamos algumas características. Porque do mesmo modo que eu sou chamado, o Guga é chamado, o Monir é chamado, o Gilberto é chamado, outros povos, em outros locais, também são chamados. E nós temos que entender que esse chamamento de Deus é o mesmo, desde o Antigo até o Novo Testamento. Seja no Brasil, na América, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, na Antártida, no Ártico, é o mesmo. Veja só, por que nós somos chamados pelo mesmo Deus? E por que nós somos chamados para fora das mesmas coisas, para formar o mesmo povo? Nós temos que entender que a igreja tem algumas características. A eclésia tem algumas marcas distintivas dela. A primeira, nós somos católicos. Desculpa jogar um balde de água fria aí, mas nós somos católicos. A igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja católica, assim como a igreja batista é uma igreja católica, porque o termo católico, apesar de ter sido cooptado pela igreja de Roma sob a autoridade do Papa, é uma palavra que significa universal. E a nossa igreja ela é universal porque todos fomos chamados para fora, pelo mesmo Deus, para sermos a mesma nação santa, o mesmo sacerdócio real, o mesmo povo de propriedade exclusiva. Quando a gente fala em igreja católica, a gente está querendo dizer que geograficamente, no espaço, e cronologicamente no tempo, a igreja é a mesma. Nós somos o mesmo povo que o povo do Antigo Testamento. E nós somos o mesmo povo que a igreja chinesa, que a igreja europeia, que a igreja africana. Veja só, a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 39 e 40. Os dois últimos. Hebreus 11, muito famoso, galeria dos heróis da fé. Ele começa a falar, pela fé, aquilo que justifica a igreja. Justificação, né? Pela fé, dos pilares da reforma protestante.
Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício. Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Abraão ofereceria seu filho. Pela fé, Davi, Jefté, Gideão, me faltaria tempo para falar aqui o nome de todos os heróis. E aí ele termina o capítulo falando assim, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Os que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles creram, eles tiveram fé, mas a substância real naquilo que eles acreditavam não chegou no tempo deles. Por quê? Por que Jesus não veio em Gênesis 3 e já resolveu o problema? Ele explica, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O povo de Israel no Antigo Testamento não está completo sem a igreja no Novo Testamento. É isso que o autor está falando aqui. Eles tiveram a mesma fé, mas eles não obtiveram o cumprimento da promessa que lhes foi feita materialmente. Por quê? Porque as coisas superiores Deus guardou para nós. Nós somos mais abençoados em alguma medida do que eles, porque nós tivemos a concretização da vinda do Filho de Deus. Mas isso não significa que nós somos separados. Eles sem nós não são aperfeiçoados. Vem cá, Leandro, por favor. Renan, o branco? Pode usar. Tá ligado. Eles creram naquele que viria. Isso. Né? Eles olharam, a fé deles era para frente. Nós olhamos para o que aconteceu. Exato. O sacrifício de Cristo. Exato, mas os dois olham para o mesmo objeto. Centralidade é Cristo. Exato, exato. A diferença é que a maneira de se olhar, né? Nós olhamos para... Eles tiveram uma fé mais difícil. Sim. É mais difícil a gente estar esperando uma coisa que a gente não vê, do que uma coisa que a gente sabe que aconteceu, que a gente tem registro. Então, de alguma maneira, a fé deles foi mais fé do que a nossa. Sim, mais fortalecida. Mais forte, mas ao mesmo tempo, cara, o objeto é o mesmo. Sim. E isso é muito importante. É a mesma fé porque é o mesmo povo. É exatamente isso. Obrigado. Mais alguma coisa? Pode ficar, se alguém mais falar alguma coisa, já está lá perto. A outra característica da igreja, além dela ser católica, é que ela é uma só, única, indivisível. A igreja não pode ser quebrada por denominações. A IPB, ela se organiza de uma determinada maneira que ela entende bíblica. Outras igrejas entendem que a maneira bíblica é outra forma. Isso não faz com que as igrejas sejam, em última instância, separadas. Não faz. Veja só, vou convidar os irmãos a abrir Efésios 4, e depois 1 Coríntios 12. Efésios 4, de 4 a 6, fala assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, olha o chamamento aí de novo, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Veja aí, não existem duas fés, não existem dois senhores, não existem dois povos. A igreja, a eclésia, que foi chamada por um Espírito, foi formada em um corpo. A igreja é indivisível. E ainda que indivisível, ela tem distinções. E distinções vitais para o seu funcionamento. Vamos lá, 1 Coríntios 12, do 13 ao 27. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja bem, ele reitera aquilo que ele falou aos Efésios. É um só Espírito que chama todos em um só batismo para serem incluídos em um só corpo. Mas existem vários membros. Veja o que ele vai falar.
se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, aonde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. Nós temos funções diferentes, nós temos ministérios diferentes. Cada um exerce uma função aqui dentro. E não existe função mais importante do que a outra, porque todas são essenciais para o reino de Deus. É isso que Paulo está falando. Mas ainda assim, com diferentes funções, diferentes capacidades, nós não podemos menosprezar uns aos outros. Muito pelo contrário, nós precisamos de suporte e unidade. Porque ainda que sejamos membros diferentes, tenhamos diferentes funções, somos um corpo. Somos uma unidade. Entramos em um só corpo, por um só batismo, em um só Espírito, em um só Senhor. Portanto, nós fazemos distinção dos membros, mas não fazemos separação dos membros. Outro que nós já lemos o texto, outra característica da igreja é que ela é santa. A igreja é santa no sentido de separada em consagração. Nós vimos, nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos separados das nações para sermos um sacerdócio real. Nós estamos em dedicação exclusiva a Deus. É o nosso propósito, é a nossa função. Não nos misturarmos ou não nos preocuparmos com aquilo que não é da nossa alçada. Nossa, a política é isso, a política é aquilo. Sim, a política é ruim, ela sempre foi. Desde o Império Romano, nunca teve político que fizesse bem, pela própria vontade. Nós somos chamados para outra esfera. A esfera de sermos voz profética contra os políticos ruins. Voz profética a um mundo que jaz do maligno, que apontamos o dedo para eles e falamos, vocês estão errados, corrijam-se. E ao mesmo tempo nós vamos até eles e falamos assim, nós somos um grupo de mendigos, que descobriu onde tem pão, e a gente quer dividir com vocês o alimento que nós achamos. A igreja não se mistura, a igreja não corrompe o seu propósito. Mas veja bem, todas essas características, elas são um pouquinho sublimadas. Eu não consigo ver a catolicidade da igreja, eu consigo ver a minha igreja local. Eu não consigo estar na igreja da China para me sentir parte da igreja da China. Ao mesmo tempo, eu não consigo sentir a unidade indivisível da igreja. Porque, querendo ou não, eu estou numa igreja presbiteriana e ali na esquina tem uma igreja batista. São características fundamentais da igreja, mas que não se manifestam facilmente aos nossos olhos. A única característica da igreja que nós vamos conseguir observar com um parâmetro objetivo, mensurar e a partir dele, então, guiar as nossas vidas, é a última característica. A apostolicidade
Nós somos a Igreja Católica Apostólica, para por aí. Não somos de Roma, somos de Cristo. Mas a apostolicidade da igreja é aquilo que nós conseguimos ver, que nós conseguimos medir, para poder falar, ó, eu sou da Igreja Católica, una e santa. Você também é? A Igreja Batista da Esquina é? A Igreja Presbiteriana, que tem em outro bairro, ela é? Apesar dela estar dentro da minha denominação, ela faz parte dessa Igreja Católica, santa, indivisível? Como eu vou saber? Através da apostolicidade. A apostolicidade significa estar fundamentado no ensino dos apóstolos. Vamos voltar para Efésios, irmãos. Efésios 2. Nós falamos que nós somos nação santa, nós somos um povo de propriedade peculiar, nós formamos a comunidade da nova aliança, unida à comunidade da aliança antiga. E aí Paulo vai escrever aos Efésios, depois de falar que eles foram unidos às alianças da promessa, ele fala assim, do versículo 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Nós moramos juntos, habitamos juntos com os santos. E sois da família de Deus. Outra imagem da igreja, família de Deus. E aí ele vai falar como nós identificamos quem é concidadão dos santos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Aonde nós descobrimos o ensino dos apóstolos e dos profetas? Eu acredito que o único modo seguro de nós entendermos o que os apóstolos ensinaram e os que os profetas ensinaram é na palavra, é na Escritura. Então, quando ele fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, eu entendo assim, se uma igreja é bíblica, ela é uma igreja católica, una e santa, membro do mesmo corpo, participante da mesma fé, subordinada ao mesmo Senhor. Então, para uma igreja ser católica, una e santa, ela tem que ser apostólica, ela tem que ser bíblica. E isso chama ortodoxia, uma palavra grande, que assusta muita gente, você é muito ortodoxo, que significa simplesmente ensino correto, ensino exato. A igreja que ensina corretamente, em primeira instância, é uma igreja apostólica. Veja só, a ortodoxia, ela vai ser, em última análise, o distintivo que nós vamos procurar para identificar uma igreja verdadeira. E é por isso, inclusive, que o presbítero Flávio, semana passada, falou que talvez a principal vocação dos presbíteros sejam exatamente essa, a ortodoxia, o guardar da Escritura, o ensinar da Escritura, porque o que nós vamos ver aqui é que do ensino da igreja flui tudo aquilo que a igreja vai fazer. Veja só, o que nós ensinamos nos distingue de quem não é nós. Vou dar um exemplo. A doutrina do solo escritura, a doutrina reformada, apenas a Escritura é a regra de fé e de prática. Torna impossível o convívio da igreja protestante com a igreja católica romana. Ronaldo, por favor, o microfone está aí. Torna impossível porque são outras fontes de autoridade. Rafael, por isso que é importante o estudo. Quando a gente olha, e o que aconteceu durante muitos séculos, que a gente foi distanciando do conhecimento bíblico verdadeiro, e aí quando você traz que a igreja é católica, apostólica, tem-se a reação de se vincular à igreja romana. A mesma coisa,
a gente vê as igrejas neopentecostais que se apoderaram de nomes. Quando o Edir Macedo colocou o nome da igreja dele de Igreja Universal do Reino de Deus, ele descreveu a mesma situação de católica, só não colocou apostólico, mas o reino de Deus foi pregado, ensinado e doutrinado e suportado pelos apóstolos. Então, quando nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra, nós entendemos que essas denominações, religiões ou mesmo seitas se apoderaram do nome verdadeiro, e isso não pode impedir que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, aquele que faz parte da Igreja Universal, deixe de se empoderar. O trocadilho foi proposital? Isso, exatamente. Então é importante a gente ter esse conhecimento. Isso. Eu estava falando com o Munir. Para mim, a Igreja Católica cooptou o termo apóstolo e transformou no Papa, e as igrejas neopentecostais só cooptaram o termo apóstolo e estão usando ao bel prazer. Mas, para mim, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Se o apóstolo tem menos de 2000 anos, eu não costumo confiar nele. É mais ou menos isso. O apóstolo posso até confiar, se tiver mais de 2000 anos. Mas veja bem, o que o Ronaldo falou é muito pertinente, porque o nós crermos que a Escritura é a única regra infalível de fé e prática, que é o resumo da doutrina do Sola Escritura, impede que nós tenhamos comunhão com quem adota outra fonte de autoridade. Na Igreja Romana, a fonte última de autoridade é o Papa e o Magistério. Nós não mantemos comunhão com isso. Não é possível. Então, o que nós fazemos? A nossa ortodoxia nos distingue do romanismo. Ao mesmo tempo, a doutrina da Trindade é uma doutrina distintiva, essencial da igreja. O que eu quero dizer com doutrina da Trindade? Deus, eterno, onipotente, onisciente, um Espírito único que subsiste em três pessoas, coiguais e coeternas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho. Mas todos são Deus, o único Deus verdadeiro. A formulação histórica dessa doutrina impede que nós tenhamos comunhão com religiões unicistas, que creem que Deus é um ser e uma só pessoa. Judeus. Atualmente, judeus têm uma concepção equivocada de quem Deus é. Ainda que a Trindade seja ensinada em alguma medida no Antigo Testamento. Islâmicos, mórmons, que são politeístas, na verdade, testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Cristo, que falam que Deus Filho não é Deus. Nós temos uma ortodoxia que afirma a divindade das três pessoas da Trindade, o único Deus verdadeiro, e quem nega isso, nega o nosso Deus. Então não pode ter comunhão conosco. A ortodoxia nos distingue. Outros conceitos essenciais: criação, queda e redenção. Deus Pai é o Criador, decretador de todas as coisas. Deus Filho é o agente através do qual, o instrumento através do qual todas as coisas são feitas, e o Espírito Santo aplica todas essas coisas. O homem é corrompido pelo pecado, decidiu sozinho quebrar a aliança, e então Deus envia seu Filho para redimir um povo eleito. Essa doutrina, um Criador absoluto, pecado, nos distingue do paganismo. No paganismo, a natureza é autocriada, talvez, ou a própria natureza é divinizada, mas não existe a separação criador e criatura. Então, a nossa doutrina da criação nos distingue de paganismos, seja sob formas de politeísmo, de panteísmos, seja qual for. Principalmente, cristologia. Nossa doutrina sobre quem Cristo é nos distingue de hereges históricos. Vejam só, Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Então, a divindade de Cristo, a encarnação, o nascimento virginal, a vida sem pecado de Cristo, a morte substitutiva, a ressurreição e a ascensão de Cristo com a sua segunda vinda. Todos os aspectos da nossa doutrina de quem Cristo é e o que Cristo fez, nos distingue de gnósticos, de monofisistas, de nestorianos, de marcianos, não os galera de Marte, tá? Os marcionistas, vamos mudar o termo. Doutrinas que dentro da história da igreja causaram divisões, rupturas e que foram rebatidas. E nunca sumiram de dentro da igreja. Hoje elas se apresentam de outras formas. Nos Testemunhos de Jeová, nos Mormons, às vezes em algumas castas dos adventistas, e por assim vai. E a nossa ortodoxia continua a nos diferenciar. E é por isso que a responsabilidade dos presbíteros é guardarem, em primeiro lugar, a nossa ortodoxia. É saberem o que as Escrituras ensinam, para nós continuarmos sendo distinguidos como o povo chamado para fora em santidade ao Senhor. Responsabilidade. Mas veja bem, a ortodoxia, o ensino, ele não é só importante para manifestar contra quem nós somos, né? Digamos assim, a galera que não está no nosso time. A ortodoxia, ela também vai determinar como o nosso time joga. Ela vai determinar como nós agimos. Da ortodoxia surge a ortopraxia. Do essencial surge o consequente. Do ensino surge a prática. Veja só, se nós concordamos que a inspiração e a suficiência da Escritura é ensinada na própria Escritura, a prática da igreja, então, tem que ser falar o que a Bíblia fala, calar quando a Bíblia cala e manifestar o que está escrito para todas as pessoas. Então, a prática da igreja, que acredita no sola Escritura, é a pregação fiel das Escrituras. Não é qualquer pregação. Não é tirar um texto fora de contexto e usar como pretexto para alguma coisa. É pregar fielmente a Escritura, ensinar o que a Bíblia ensina. Então, se nós somos ortodoxos, pregamos fielmente as Escrituras. Do mesmo modo, a doutrina da Trindade talvez seja a doutrina onde mais flui prática. Apesar dela parecer etérea, difícil de entender, veja só, nós somos chamados para nos relacionarmos um com o outro. E a base do nosso relacionamento é o cumprimento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. E o que é amor? Deus é amor. E o que Deus ama? O que Deus amava quando não havia mundo, antes da criação? Aonde estava o amor de Deus antes da criação do mundo? Senão em que o Pai amou o Filho, e o Filho amou o Pai, e o Pai e o Filho amaram o Espírito perfeitamente. Aonde está o relacionamento e a unidade da igreja, senão no fato de que através da fé, da ação do Espírito e dos sacramentos nós somos unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque todo o nosso relacionamento é baseado no relacionamento do pai com o filho. É o ápice do relacionamento. Eu, como pai, tenho que amar a minha filha como Deus Pai amou Deus Filho. É isso que é o relacionamento da igreja. Eu, como irmão, em comunhão com os meus irmãos, preciso amar a minha igreja, assim como Cristo amou a sua igreja. É esse o relacionamento. É esse o alvo, o foco. Nós precisamos nos relacionar, assim como a Trindade se relaciona uns com os outros. É um padrão, é um parâmetro. Boa sorte para nós. Mas, ao mesmo tempo,
a Trindade, ela não só se ama, ela age na história. Deus Pai decreta, o Filho é o instrumento através do qual as coisas são feitas, e o Espírito aplica e realiza. E eles trabalham, e eles fazem coisas, e as coisas que eles fazem ficou mais manifestado na vida de Cristo. Sem pecado, ajudando o necessitado, pregando a palavra, as boas obras, a prática, a vida de santidade, depende do nosso relacionamento, que depende do relacionamento do Pai com o Filho e com o Espírito. Veja só, é uma coisa um pouquinho que pode parecer abstrata, mas a nossa doutrina da criação vai definir o culto que nós vamos prestar hoje à noite. Por que isso? Porque quando Deus criou Adão e colocou ele dentro de um jardim, o que ele criou foi um ser litúrgico, que adota rituais em adoração, e colocou ele dentro de um jardim criado para ser um tabernáculo. E tabernáculo significa local de habitação. E o jardim de Adão era para ser expandido para todo mundo, porque Adão iria sujeitar crescentemente a natureza, expandir esse jardim, e o local da habitação da imagem de Deus seria expandida a toda a terra. O que Adão não conseguiu fazer no jardim, Deus instituiu em Israel. O templo, o tabernáculo, o local da habitação onde Deus mora junto com o povo. Existe um local específico no tabernáculo e no templo que chama Santo dos Santos, que por causa da queda e do pecado, ninguém entra. Mas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, fazia expiação pelos pecados dele e do povo. E se ele entrasse sem se arrepender dos seus pecados, ele era fulminado. Por quê? Porque ali estava a arca da aliança, que representava o próprio Espírito de Deus, e Deus enchia aquele local. E não havia na terra, geograficamente, lugar mais santo do que aquele. E um pecador em contato com a santidade é fulminado. Entra em trauma. Se não entra, não encontrou a santidade, não direito. Mas veja só, agora em Efésios 2, o tabernáculo de Deus, que deveria ser no jardim com toda a criação, que passou então a ser dentro de um templo e que deveria ser cuidado por aqueles que receberam a aliança e não honraram a aliança, passa a ser outro. Veja só, em Cristo, quando nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, nós temos Cristo como a pedra angular e crescemos como um edifício bem ajustado. Mas nós crescemos para um santuário dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Agora, Deus tabernacula dentro do seu povo. Pedro nos chama de pedras vivas. Nós somos usados para sermos construídos em edificação, e Deus mora aqui dentro. Não das quatro paredes, mas em nós que somos unidos a Deus através do Espírito. Veja só, se nós não sabemos que o culto começa em Adão, que tipo de culto nós vamos prestar hoje à noite? Provavelmente um desinformado, um sem conhecimento. E não é isso que Paulo fala em Romanos 12. Ele fala que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é um culto racional, é um culto com conhecimento, tendo ciência daquilo que Deus fez, faz e fará na história. Então a nossa doutrina da criação, da queda e principalmente da redenção, muda o modo como nós nos comportamos no ajuntamento para o culto. Por último, como distintivo da nossa prática, aquilo que nós acreditamos sobre Cristo, quem Ele é e o que Ele fez, vai determinar
o modo como nós nos relacionamos com os sacramentos. Se eu entendo que Jesus veio para aspergir o sangue, para me purificar do pecado, eu entendo que o batismo não precisa ser só por imersão, porque a água do batismo representa o sangue de Cristo que purifica de todo o pecado. E se o sangue de Cristo foi aspergido, o modo como eu aplico a água, em última instância, não tem poder nenhum, mas me permite ter liberdade de praticar o sacramento, aonde quer que ele esteja, independentemente da circunstância. Se eu entendo que é o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado e me lava, eu sei que o que está acontecendo no batismo não é algo sobre mim, não é uma declaração minha, é uma declaração de Deus sobre aquilo que Cristo fez por mim e eu recebo pela graça. Se eu entendo a obra de Cristo na cruz, profetizada em Isaías, quando fala que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e moído por causa do nosso pecado, eu entendo o peso que tem eu declarar a todos que eu participo exatamente desse sacrifício, comendo do pão que representa o corpo esmagado, e bebendo do fruto da uva, que representa o sangue derramado. Nós só vamos entender o que nós fazemos na Santa Ceia se nós entendemos o que Cristo fez na cruz. Então, aquilo que nós acreditamos vai definir o que nós fazemos. Impreterivelmente. Não tem como fugir dessa realidade. O que nós cremos determina o que a gente faz. Isso não é só com a gente. Deus criou Adão como homem litúrgico, homem cultico. E todas as pessoas da humanidade são descendentes de Adão. Então, todas as pessoas agem com base naquilo que eles acreditam. Ninguém é livre de pressupostos, de crença. A gente só tem crenças diferentes. Por isso, o que a gente acredita vai definir o que a gente faz. Mas, por último, para encerrar, a gente precisa pensar, então, quem faz parte da igreja? Eu entendi o que a igreja é, eu entendi de onde a igreja tira a sua norma de conduta, e eu entendi que da norma de conduta vem tudo aquilo que a igreja precisa fazer. Só falta falar, então, quem faz parte? Porque tem muita discordância nesse ponto. Dependendo da herança teológica, alguns vão falar, a igreja são os eleitos. E eu vou concordar em alguma medida com isso. Mas também vai ter gente que vai falar que a igreja são aqueles que professam a fé. Eu também vou concordar em alguma medida com isso. Mas tem gente que vai falar que a igreja são os crentes e seus filhos. E eu também vou concordar em alguma medida com isso. Mas eu acho que todas essas respostas, elas são... Eu falo sim para todas. A igreja é só dos eleitos. A igreja é dos professos. A igreja é dos crentes e seus filhos. Porque existe uma condição no tempo de hoje diferente daquilo que a gente vai se tornar. Nós ainda não estamos completos como povo. Falta gente para ser salva. Falta a nova Jerusalém vir do céu. Falta a nova criação ser redimida. Falta nós sermos glorificados. Tudo aquilo que nos foi prometido nos foi entregue. Mas não foi entregue tudo. Está sendo entregue ao longo do tempo. Veja só, olha a condição da nova aliança com relação às pessoas que pertencem à igreja. Vamos ler os 4 versículos que está ali, por favor. João 15, de 1 a 6, foi o tema da pregação da semana passada, no culto da manhã. João 15, de 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerem na videira,
assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado para fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam fogo, e o queimam. Veja só, o contexto posterior explica o que Jesus está querendo dizer. Ele fala assim: quem está em mim e não dá fruto, eu vou cortar e vou jogar fora. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se quem não permanece nele vai ser lançado para o fogo, a semelhança do ramo, secará, o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então ele está dizendo, existe alguém ligado na videira que não produz fruto e vai ser condenado. É isso que significa, vai ser cortado, lançado no fogo, vai ser queimado. Mas essa pessoa está ligada em Jesus. É um ramo da videira. O que isso significa? Significa que a pessoa tem algum tipo de relacionamento com Jesus, tem algum tipo de união com Ele, aparentemente jurídica, forense, e quando essa pessoa é analisada pelo seu fruto, não tem fruto. Ele tem relacionamento, algum tipo de relacionamento com Jesus, que serve para que ele seja cortado e queimado. Veja só, Jesus falou através de João, agora Paulo, em Romanos 11, vai trazer exatamente a mesma imagem, a mesma analogia. Romanos 11, 19 e 22. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Veja só. O que ele está falando aqui? Existe uma oliveira, que é uma imagem do povo de Israel, e ele está falando assim, judeus naturais foram cortados dessa árvore, foram removidos desse símbolo do povo, porque eles eram incrédulos. Vocês eram um ramo de oliveira brava, gentios, vocês não têm descendência física com o povo de Israel, mas vocês têm fé. Então vocês vão ser enxertados. Mas se vocês provarem ter uma fé falsa, aquilo que Jesus fala que não frutifica, vocês serão cortados de novo. Isso significa que eles de algum modo perderam a salvação? Deixaram de ser salvos? Foram salvos e não são mais? Não, nossa igreja é calvinista, nossa igreja não acredita nisso. O que nós acreditamos é que a Escritura explica a própria Escritura. Então, vamos continuar lendo texto bíblico, que alguma hora a gente vai achar uma explicação para o que está acontecendo aqui. Vamos abrir lá em Hebreus 10, 28 e 31. Hebreus 10. Eu estou no 11. Aqui. 28 a 31. Comparando o que acontecia na antiga aliança com a nova aliança. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ok, beleza. Na antiga aliança, quem rejeita o parâmetro da aliança, a lei, morre. Ótimo, é apedrejado. Simples, fácil de lembrar. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha a pergunta. Agora as coisas estão começando a ficar mais claras. Existe alguém, no tempo da nova aliança, que ele calca aos pés o Filho de Deus. Ele ofende, ele insulta, ele considera como profano o sacrifício de Jesus.
ele profana o sangue da aliança. Olha, esse termo aqui, para mim, eu acho que é a chave para a gente entender aqui. Ele profana o sangue da aliança, ultraja o Espírito da graça. O que ele está fazendo aqui? Ele está quebrando a aliança. Existem quebradores da aliança, e o que vai acontecer com os quebradores da aliança no Novo Testamento? Ora, vós conheceis aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que ele está dizendo aqui é que Deus vai julgar o povo. E nós somos o povo. A igreja é o povo. E quem está dentro da igreja vai ser julgado. E aquele que se revelar um quebrador da aliança, que calca aos pés do Filho de Deus, que profana o sangue da aliança com o qual é santificado, terrível coisa, vai cair na mão do Deus vivo. Isso significa que ele era salvo e perdeu a salvação? Repita a pergunta. Não. Porque a aliança não é sinônimo de salvação. A salvação acontece dentro da aliança. A salvação é da aliança. E a aliança é o instrumento que Deus usa para salvar. Mas as duas coisas não são sinônimos. A salvação é incondicional. A aliança tem condições. A salvação é pela graça irresistível. A aliança eu posso escolher desobedecer. Então eu não coloco identidade entre aliança e salvação, mas elas não se separam. Veja só o que eu quero dizer. 1 João 2,19, para deixarmos muito claro que ninguém está perdendo a salvação, que na verdade o que a pessoa está fazendo é revelar o que ela sempre foi. 1 João 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja só, eles estavam dentro da comunidade da aliança, mas eram quebradores da aliança. E o que João está falando aqui é, eles saíram daqui, eles estavam aqui, mas eles saíram porque não pertenciam. Eles estavam na aliança, mas não pertenciam, não eram da aliança. Veja a diferença. Uma coisa é um comprometimento legal, jurídico, institucional. É eu vir aqui e falar que eu concordo com a confissão de fé, concordo com as doutrinas, quero me batizar e agora tomo a ceia. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu de fato ser convertido pelo Espírito Santo, comungar através do Espírito com toda a igreja. Por isso nós precisamos fazer uma distinção essencial, sem separar. É a distinção do que Agostinho chama de igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é a administração externa, é onde acontece o culto, onde a equipe de louvor toca, aonde acontece a pregação da palavra, onde o pastor fala, aonde acontece o uso dos sacramentos, as pessoas são batizadas, elas tomam a ceia. Essa é a igreja visível, é a administração externa da aliança, para a comunidade da aliança. Outra coisa é a igreja invisível, a reunião dos eleitos, uma administração interna do coração, onde o Espírito opera e entrega através da palavra a regeneração, através do sacramento a santificação, através do convívio o crescimento em verdade e graça. Veja só, a atuação do Espírito é com os eleitos, a atuação dos homens é com os discípulos. E nós não podemos fazer, não existe equação, não existe modo de raciocinar
para equipararmos eleitos e discípulos. É impossível. Não sou eu que elejo. Não sou eu que determino quem é salvo. Eu não sei em quem o Espírito opera. Como é que é? O vento sopra para onde quer, assim também é o Espírito. Ele age aonde quer, em quem quiser e como quer. O que eu sei é que os eleitos estão contidos na igreja. Estão dentro da igreja. Agora, nem todos da igreja são eleitos. Todos da igreja são discípulos. E aqui a gente volta à necessidade de entender o que a igreja, o que a Bíblia chama de discípulo. Desde o começo, Jesus teve discípulo. Dos discípulos, ele tomou 12 apóstolos. E aí os apóstolos foram escrevendo o Novo Testamento e sempre falando com discípulo, discípulo, discípulo. O que é discípulo? E em Mateus 28 a gente tem uma dica. Quando Jesus dá a ordem de fazer discípulo, ele fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aí ele vai dar o modo. Como se deve fazer discípulo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discípulo é aquele que é ensinado. Todos que entram da porta da igreja para dentro estão aprendendo alguma coisa. São discípulos. Estão sujeitos à aliança juridicamente. A partir do momento que o ensino sai da cabeça e desce para o coração e muda a vida, ele é salvo. E aí ele mostra que desde sempre ele foi um eleito. Mas nós nunca vamos conhecer os eleitos. Eu não sei. Eu posso saber de mim, mas não posso saber do outro. Eu não consigo fazer essa conta. E por que eu concordei que a igreja é só com os eleitos? Porque vai chegar um tempo em que todos os ramos que estão ligados à videira e não dão fruto, vão ser cortados. E aí só vai permanecer os ramos que dão frutos. Vai chegar um tempo em que os bodes que estão no meio das ovelhas vão ser expulsos do curral. Vai chegar um tempo em que aqueles que profanam o sangue da aliança vão sair de dentro da aliança. E a aliança será purificada. Vai chegar um tempo em que a igreja visível será exatamente igual à igreja invisível. Agora isso não acontece. Por que eu concordo que a igreja é para quem professa a fé, e para quem professa a fé e os seus filhos? Porque são esses que são os discípulos. São esses que são ensinados. Nós somos ensinados todo domingo, na pregação do pastor. Nós somos ensinados todos os dias que um presbítero senta conosco para conversar da nossa vida. Nós somos ensinados mutuamente no discipulado que a própria igreja faz com a própria igreja, quando nós nos reunimos em reunião com os amigos, com os colegas, com a família. Mas por que os filhos? Porque os pais têm ordem de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Por que os filhos são os discípulos? Porque meu primeiro discípulo é meu filho. Só por isso. Porque eles recebem ordem: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Ou seja, sejam discípulos do Senhor, obedecendo seus pais. E pais, criem seus filhos na disciplina do Senhor. Então, dentro da estrutura externa dos discípulos, temos crentes e filhos de crentes. Dentro da estrutura externa, da estrutura interna, do reino do Espírito, onde ele opera, só os eleitos. E nós aguardamos o dia em que as duas administrações da aliança, a externa e a interna, elas vão coincidir. E esse dia vem. E é um dia de alegria. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Se não, vou convidar a reverenda Edelso para subir aqui, por favor, fazer uma oração para encerrarmos a nossa escola dominical. Vou ficar falando até o senhor chegar, pastor. Eita, que ele vem mais devagar, só porque eu falei que eu ia ficar falando até ele chegar. Aí não vale.
Oremos. Senhor, muito obrigado, porque nós somos a igreja do Senhor, a igreja invisível, que é o número dos eleitos do Senhor, e a igreja visível, que é aquela que pode ser vista. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo funde essa realidade, conecta no corpo de Cristo. E essa maneira graciosa de sermos juntados como igreja visível e igreja invisível. Muito obrigado porque nós expressamos nesta manhã, através dos louvores, da pregação da Tua palavra, da administração fiel dos sacramentos, da aula com zelo, empenho e esclarecimento que somos a igreja do Senhor. Queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor é o cabeça da Tua igreja, o cabeça do corpo que somos nós, membros individualmente um do outro, igreja visível e igreja invisível. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Estamos dispensados.